Boa noite. Segunda-feira, 9 de novembro, e você vai ver no Jornal da Câmara que iniciaram as obras de melhorias no aeroporto Lauro Cortes. Para que possamos ter também um maior número de aeronaves em horários mais curtos aqui funcionando, e um aumento do terminal de passageiros, além de balizamento noturno e outros investimentos que vão dar condições de funcionamento ao aeroporto de Passo Fundo. Candidatos e eleitores devem ficar atentos às regras para a votação de domingo. É proibida a manifestação coletiva de eleitores até o término da votação. E também não é permitida a concentração de eleitores para impedir ou fraudar o exercício do voto. Contos produzidos pela Biblioteca Pública advertem a criançada na pandemia. Para começar, nós selecionamos uma lenda indígena chamada O Grande Céu. Essa lenda procura explicar como surgiram as estrelas. Ela é tão legal e encantadora, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. O governador Eduardo Leite esteve em Passo Fundo na última sexta-feira para autorizar o início das obras de ampliação e modernização do aeroporto. Há pelo menos 2 décadas, a demanda é pleiteada pela comunidade regional. A previsão otimista é de que os trabalhos sejam concluídos em 12 meses. O governador Eduardo Leite e autoridades locais estiveram no aeroporto Lauro Cortes acompanhando as máquinas em operação. Serão investidos 45 milhões de reais com recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil e uma pequena contrapartida do Estado. A execução da obra é de responsabilidade do consórcio traçado Engie Elétrica e deve ser concluída em até 1 ano. Após o processo de modernização, aeronaves de grande porte poderão operar em Passo Fundo. A estimativa é de que o novo terminal atenda cerca de 300 mil passageiros por ano até 2030. Hoje, a capacidade varia entre 25 e 30 mil. Na cerimônia foram apresentados detalhes do projeto que prevê inúmeras melhorias no espaço. Reforço na pista, que vai aumentar o PCN, que é o índice fundamental para que possam pousar aeronaves de maior porte, para que possamos ter maior fluxo de aeronaves aqui. Aumento do pátio de passageiro, do pátio de aeronaves, para que possamos ter também um maior número de aeronaves em horários mais curtos aqui funcionando, e um aumento do terminal de passageiros, além de balizamento noturno e outros investimentos que vão dar condições de funcionamento ao aeroporto de Passo Fundo, de acordo com o perfil econômico dessa região. Porque a gente vê, desde já, o aeroporto nas condições em que ele está, esta movimentação a partir dos voos da Gol, da Azul, e a possibilidade de aumento desses fluxos, de novas rotas, que aliás se enquadram também no nosso programa de aviação regional, que no nosso governo foi ampliado. As linhas aéreas podiam reduzir o querosene da aviação até 6% no programa anterior. Nós reduzimos para até 2% a redução de ICMS do querosene da aviação, de acordo com o número de voos e com o número de assentos nas aeronaves. Criamos critérios mais claros, transparentes, e que induzem as companhias aéreas a aumentarem o seu fluxo de aviação no interior do estado do Rio Grande do Sul. E na semana passada estávamos justamente já reunidos com uma dessas companhias aéreas, negociando a ampliação das rotas, a retomada e ampliação das rotas no interior do estado. No pleito deste ano, 146.664 passofundenses devem ir às urnas para escolherem o prefeito e vice-prefeito e mais 21 vereadores. Porém, na votação de domingo, algumas regras importantes precisam ser observadas por candidatos e eleitores. Saiba quais são elas. É permitida a manifestação silenciosa do eleitor, como, por exemplo, o uso de camiseta, bandeira, broches e a utilização de adesivos em veículos particulares.
Também está autorizada a propaganda que foi divulgada na internet antes do dia da eleição. E em tempos de pandemia, o uso de máscara é obrigatório nos locais de votação. Aquele eleitor que eventualmente procurar insistir em ingressar nos espaços do local de votação ou da própria sessão eleitoral sem utilizar a máscara, ele poderá ser excluído desse ambiente por determinação do presidente da sessão ou do juiz eleitoral, que poderão, inclusive, solicitar, se for necessário, o uso de força policial. Essa é uma medida que foi determinada no plano sanitário do TSE para a segurança coletiva de todos e realização das eleições com a mais absoluta tranquilidade e segurança em relação à prevenção da transmissão do coronavírus, mas é importante que cada um faça a sua parte nesse aspecto. É proibida a manifestação coletiva de eleitores até o término da votação. E também não é permitida a concentração de eleitores para impedir ou fraudar o exercício do voto. É vedado ainda a utilização de alto-falantes e amplificadores de som, realizar comício ou carreata, fazer boca de urna, distribuir material de propaganda política, violar ou tentar violar o sigilo do voto. E tem mais, nada de publicar novos conteúdos na internet. Nessa situação, se o eleitor constatar que existe essa postagem, ele deve de imediato fazer a comunicação ou ao juiz eleitoral ou mesmo ao Ministério Público para que sejam adotadas as providências contra aquele candidato. Vale lembrar que no dia da eleição, tanto os juízes eleitorais quanto os presidentes de sessões exercem poder de polícia. Ou seja, podem atuar para cessar qualquer irregularidade e assegurar o bom andamento dos trabalhos nos locais de votação. O horário vai de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, com as primeiras 3 horas sendo preferenciais para pessoas com mais de 60 anos, um dos grupos de risco. E depois do intervalo, vamos acompanhar o primeiro conto da série produzida pelos integrantes do Grupo Lúdico da Biblioteca Pública Municipal. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Podemos discordar em muitos assuntos, mas conhecemos a importância da democracia. Você, eleitor ou eleitora, escolherá neste ano um nome para sua prefeitura e outro para a Câmara de Vereadores. É uma missão muito importante, escolher quem vai definir o futuro da sua cidade nos próximos 4 anos. E nesse momento, não importa se você é rico, pobre, de esquerda ou de direita, cada voto tem a mesma importância. Então, vamos combinar o seguinte? Busque informações sobre os candidatos, o que eles já fizeram antes, as propostas que eles têm agora. Se você escolher com atenção, vai se lembrar em quem votou e depois pode cobrar os seus representantes. Vote com consciência. O futuro da sua cidade depende do seu voto. Eleições 2020. Fique do lado da democracia. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus,
Todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. De hoje até quarta-feira, o Jornal da Câmara apresenta a série de histórias, contos e encantos de todos os cantos, produzida pela equipe da Biblioteca Pública Municipal Arno Wianiski. A proposta é incentivar a leitura e o imaginário das crianças que neste momento estão sem aulas presenciais. Os detalhes com a coordenadora Vanessa Hickman. Conto porque essa série é formada de narrativas, lendas, histórias bem legais selecionadas com carinho pela equipe da biblioteca. Encantos porque são histórias encantadoras que trazem a revelação da origem das coisas, da origem do homem e da vida. E de todos os cantos porque são histórias de vários lugares desse mundo. Para começar, nós selecionamos uma lenda indígena chamada O Grande Céu. Essa lenda procura explicar como surgiram as estrelas. Ela é tão legal e encantadora, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E depois de ouvir a história, nós ainda sugerimos o que acham de fazer dentro de casa uma barraca de lençóis, de panos, aquelas barracas de brincadeira que a gente faz dentro de casa, no meio da sala, no meio do corredor, no quarto, e brincar de contar história dentro dela? Legal, não é? A segunda história que nós vamos contar se chama O Imperador e a Bailarina, e com ela a explicação de como surgiu o Teatro de Sombras. É uma lenda chinesa bem especial, que conta da origem do teatro de sombras, e nós também sugerimos uma brincadeira. Que tal pegar a lanterna do seu celular, pegar uma outra lanterna que tenha em casa e fazer também com a luz refletida na parede ou em um pano o seu próprio teatro de sombras? Basta desenhar alguns personagens de um papel, recortar e usar a imaginação para criar. A terceira história que nós vamos contar se chama Kirikou e a Feiticeira. É um conto africano bem especial, repleto de significados, cujo ensinamento principal é a ideia de que o amor transforma tudo, que o amor é capaz de transformar qualquer pessoa. E com ela, nós utilizamos uma linguagem bem diferente. Pegamos uma caixa de sapato, desenhamos os personagens no papel, colorimos, colocamos tecido sobre eles e forramos uma caixa de sapato. Essa caixa virou uma caixa de histórias. Ela é o palco da lenda que nós vamos contar. Por isso, fica mais uma dica aí para o pessoal de casa. Que tal pegar uma caixa de sapato, forrar ela, criar os seus próprios personagens e recontar essa história africana, ou quem sabe outras histórias que você também gosta, ou ainda criar uma história com esses personagens dentro de uma caixa de sapato? Legal, né? Então, o nosso objetivo principal é que a gente se divirta com as histórias, reflita, aprenda e que a gente também utilize a nossa criatividade e a nossa imaginação para, quem sabe, nós, com as nossas famílias, com os nossos amigos, virar contador de histórias. Porque o importante é a manutenção da tradição de contar histórias, da tradição que vem de milênios e milênios atrás, uma prática tão importante para a construção da identidade de um povo e também do nosso próprio mundo. Por isso, espero que todos vocês se divirtam e acessem no canal do YouTube da SME Passo Fundo 3 histórias bacanas que a equipe da Biblioteca Pública Municipal preparou para vocês. Além disso, também aqui no canal da TV Câmara, nós vamos ter a alegria de estar presente à exibição desses episódios.
Então, é isso aí, pessoal. Um abraço da galera da biblioteca e viva a leitura, viva as histórias, viva a literatura. Fique agora com o conto indígena O Grande Céu, interpretado por Thaís Geraldi. Há muito tempo atrás, o mundo era bem diferente do que a gente conhece hoje. Ele era todo escuro, a floresta era grande e existiam muitos animais selvagens. E tem outra coisa também. O céu, ele não ficava lá em cima como a gente conhece. Ele era desse tamanho. E os adultos tinham que andar abaixados para não bater a cabeça. Como eles sentiam muitas dores nas costas, eles ficavam quase o tempo todo deitados. E as crianças é que tinham que trabalhar e não podiam brincar com os amigos, nem estudar. E elas começaram a ficar cansadas disso. Até que então, resolveram marcar uma reunião de noite com todas as crianças da aldeia para pensar o que é que elas poderiam fazer para mudar essa situação. Foi quando uma das indiazinhas teve uma ideia. E se a gente reunisse todas as crianças aqui da tribo e resolvesse todos nós bater juntos no céu? Cada um traz um galho, traz um tronco de árvore e bate ao mesmo tempo. Aí a gente pode fazer o céu subir. Quê? Você realmente acha que o céu vai subir? Perguntou outra criança. Claro, olha só, a gente é em 12 crianças. A gente vai ter muita força e vai conseguir fazer o céu subir sim, sem dúvida nenhuma. As outras crianças estavam duvidando um pouquinho, mas resolveram tentar. E aí todo mundo foi para casa, trabalhou durante o outro dia e de noite mais uma vez se reuniram. Elas traziam várias coisas, tinha galhos, tinha tronco de árvore, tinha cabo de vassoura, tudo para bater no céu. Então, elas resolveram contar até 3 e bater todas juntas. E foi assim. 1, 2, 3. O céu não tinha subido lá nem um pouco. Ah, eu já sei, disse a indiazinha que tinha dado a ideia. A gente tá só em 12 crianças, é por isso. Nós não somos tão fortes assim. E se a gente avisasse todas as crianças de todas as aldeias para bater no céu ao mesmo tempo? Pode ser uma boa ideia, respondeu a outra. E aí, quando amanheceu, as crianças resolveram falar para o papagaio, avisar o outro papagaio, avisar o outro papagaio. E assim, ir passando a mensagem para todas as crianças de todas as aldeias do mundo. E pelo que eu fiquei sabendo, eles passaram até aqui por Passo Fundo. E foi assim que eles passaram pela Veracruz, pelo Záquia, por toda a cidade, avisando todo mundo. E aí, quando deu meia-noite naquela noite, todas as crianças sabiam que era a hora de pegar os seus materiais para bater no céu. Todo mundo então se organizou com o seu galho, seu tronco e já estava na hora. Decidiram então contar até 3. 1, 2, 3. O céu subiu. Mas só isso aqui. Ah, não! Disse a menina que tinha tido a ideia. Alguém não colocou toda a força. Vamos tentar mais uma vez, mas agora, ó, tem que colocar toda a força que vocês tiverem, certo? 1, 2, 3. Aí, o céu deu um brilhozinho esquisito, fez um barulho diferente. Quando eles olharam, ele tinha subido até o ombro dos adultos. Por favor, gente, coloca toda a força do mundo agora, certo? E então, as crianças pegaram toda a força que tinham para bater mais uma vez e contaram até 3. 1, 2, 3. E foi então que elas olharam para cima e o céu estava subindo, 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 subindo até a altura que ele está hoje. Elas voltaram para casa e esperaram amanhecer. Quando amanheceu,
os pais viram que estava bem diferente o mundo que eles conheciam e perceberam que o céu estava lá em cima. Então, eles puderam começar a trabalhar e fazer todas essas coisas que os adultos fazem. E as crianças voltaram a brincar com os amigos, a ouvir histórias, a ir para a escola, tudo que uma criança deve fazer. Mas quando escureceu, eles viram uma coisa muito estranha. Quando as crianças bateram no céu, aparentemente tinha furado o céu e estava entrando um brilhozinho por esses furos. E foi assim que nasceram as primeiras estrelas. Você gostou desse conto? Percebeu o encanto? Então espalhe para qualquer canto. Na edição de amanhã vamos conhecer um conto chinês. Não deixe de assistir. Obrigada pela sua companhia e um bom início de semana.